O relator do caso do sítio de Atibaia, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, manteve em seu voto a condenação do ex-presidente Lula por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro em relação às reformas feitas pela Odebrecht no imóvel. Gebran Neto também aumentou a pena de 12 anos e 11 meses de prisão para 17 anos, 1 mês e 10 dias. O magistrado manteve a condenação de Emílio Odebrecht e Alexandrino de Alencar por lavagem de dinheiro e votou pela absolvição do pecuarista José Carlos Bunlai e do advogado Roberto Teixeira pelos crimes de lavagem de dinheiro. O relator já havia negado durante as preliminares a suspeição de Sérgio Moro e afirmado não ver copia e cola em sentença de Gabriela Hart. Agora vota o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, mas de qualquer maneira até agora já 2 derrotas para o Lula, né, Vera? E o Leandro Paulsen já terminou o voto dele, seguiu o relator Brown e também aumentou a pena para 17 anos e 1 mês. Então, por enquanto, 2 votos. Falta votar o Carlos Thompson Flores. Tem sido uma regra no TRF4, quase uma regra, aumentar a pena. Eles aplicam a dosimetria da pena de uma maneira diferente da primeira instância da Lava Jato. Aconteceu no caso do Triplex, aconteceu agora de novo. Na primeira condenação do Lula, no caso do Triplex, quando chegou ao STJ, eles retrocederam o cálculo da dosimetria da pena para algo próximo ao que o juiz Sérgio Moro tinha determinado. Mas eu acho que a principal notícia dessa tarde é que eles decidiram ignorar a decisão do STF quanto à ordem de manifestação final das defesas dos réus. Então, eles ignoraram a ideia de que o Lula deveria ter tido um tempo, ele e outros réus delatados, para falar depois de delatores neste caso do sítio. Foi um longo voto do relator, uma coisa muito, muito chata, porque ele tem uma oratória péssima. A filmagem da TV lá do TRF4 é pior do que a da TV Justiça, então era uma coisa escura, tétrica, e você tinha muita dificuldade de entender o voto, porque ele ia lendo, se arrastando, mais de 600 páginas de um voto longuíssimo, mas ele enfrentou uma por uma das preliminares. Foi uma espécie de vale a pena ver de novo de todo o caso do Lula, porque ele voltou a algumas questões ainda concernentes ao caso do Triplex, falou do Moro, falou da juíza Gabriela Hart. Foi importante porque ele fez um histórico ali desse caso do sítio, lembrou as provas, lembrou quem falou o quê. Então foi algo ali que, quando você conseguia prestar atenção naquela coisa excruciante, foi interessante porque ele colocou ali toda uma cronologia do caso. Eu acho que pule de 10, que a defesa do Lula ainda vai recorrer e vai tentar anular o julgamento com base na ideia consignada pelo Supremo de que réus delatados têm o direito a se manifestar por último. Os 2 desembargadores até agora decidiram ignorar essa tese e achar que tinha que seguir o baile. Então vamos ver se isso não vai acabar atrasando ainda mais o cumprimento dessa pena, porque se chegar para ser anulada lá no Supremo e aí voltar muitas casas para trás, vai ser mais prejuízo do que se tivesse voltado agora. Então vamos ver como vai ficar isso e em que prazo isso chega no Supremo. Costuma demorar. O outro caso do sítio ainda não foi julgado, o recurso especial no Supremo, ainda tem vários HCs, outros recursos. Então, eu acho que existe uma chance das manobras protelatórias ainda se sucederem daqui até mais 2 instâncias. Josias. Relator do caso do sítio de Atibaia, no TRF4, o desembargador João Pedro Gebran Neto, ele foi implacável. Ele rejeitou os pedidos de anulação do processo e votou, como já dissemos, a favor da elevação da pena. Foi de 12 anos e 11 meses de cadeia para 17 anos, 1 mês e 10 dias de cana. Ele foi seguido pelo desembargador Leandro Paulsen. O rigor dos 2 desembargadores é plenamente respaldado nas folhas do processo judicial. Esse processo traz evidências muito abundantes de que o Lula se corrompeu, se beneficiou de obras financiadas por empreiteiras que roubaram da Petrobras e que bancaram ali os confortos do Lula. O julgamento prossegue, mas a iminência de que o TRF4 pendure no pescoço de Lula uma segunda medalha de corrupto deixa no ar uma dúvida incômoda
quanto à adequação do nome do tribunal que representa a última instância do judiciário brasileiro. É STF ou é STL? Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal do Lula? A dúvida não é impertinente, ao contrário, ela é plenamente justificável. Não fosse pela decisão recente do Supremo de revogar a regra que permitia a prisão de condenados na segunda instância, o Lula estaria, nesse momento, fazendo uma mala à espera de um veredito que pode levá-lo de volta à cadeia. Graças ao Supremo, esse risco foi substituído pelo velho cenário em que os condenados com dinheiro para pagar bons advogados recorrem em liberdade até a prescrição dos crimes ou um ponto qualquer no infinito. O Supremo foi generoso ao extremo. Esse pedaço do Supremo, que responde pelo STL, o Supremo Tribunal do Lula, ofereceu à defesa a possibilidade de requerer a anulação do processo. Fez isso no instante em que anulou 2 sentenças da Lava Jato sob esse argumento de que os réus delatados devem falar por último nos processos, depois de tomar conhecimento das alegações finais dos delatores. Os advogados do Lula, obviamente, pediram a anulação, mas o relator Gebran Neto e depois o colega que o sucedeu, eles sustentaram que os juízes não poderiam adivinhar que o Supremo criaria uma nova regra que não estava prevista em nenhuma lei, e aí eles teriam que obedecer essa regra preventivamente. Então, eles consideraram que essa norma do Supremo vale daqui para frente. E o Supremo, todos devem se recordar, embora tenha manifestado a intenção de definir uma tese para que essa regra fosse aplicada aos processos pendentes de julgamento ou já julgados, o Supremo não se manifestou sobre isso, criou aí uma insegurança jurídica. E os desembargadores, a meu juízo, fizeram bem. Por que nós vamos aplicar uma regra que o Supremo não definiu como deve ser aplicada em processos já julgados? Agora, evidentemente, os advogados de Lula vão recorrer. Os recursos chegarão ao Supremo ou ao STL e hoje está constatado que o combate à corrupção no Brasil depende dos humores desse Supremo Tribunal do Lula. Fala, Constantino. Ainda há juízes em Berlim, né, ou no caso no Brasil. Eu não tive realmente como acompanhar o voto do Gebran, vi alguns trechos apenas, estava escrevendo uma resenha, acompanhei mais do voto do segundo desembargador, do Paulsen, e o que chama atenção ali é exatamente o caráter de compostura, de tecnicidade. Eu concordo que os julgamentos do plenário do STF são mais animados, justamente porque ali tem figuras mais politizadas do que necessariamente jurídicas, né? E jogam muito para a plateia e defendem, parecem às vezes, advogados de defesa do criminoso, do corrupto mais famoso do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Ali não, ali no TRF4 realmente há um embasamento muito claro, né? Uma robustez de provas e análise minuciosa, detalhe a detalhe do que tem de evidência do caso, que torna de fato ali a leitura dos votos enfadonha. Mas eu acho bom que seja assim. Eu acho que o juiz, quanto mais chato for, melhor. O juiz não tem que agradar, não tem que animar auditório nem jogar para a plateia, né? Então, como entretenimento, é divertido às vezes ver alguns embates ali daquelas figuras um tanto esquisitas e sem estatura adequada para ocupar a importantíssima função que ocupam no Supremo Tribunal, mas eu confesso que, apesar de ser mais arrastado e mais difícil de digerir a análise dos desembargadores, é muito mais importante do ponto de vista de estabilidade jurídica para o país, né? Acho que o voto, eu não sou, obviamente, especialista em leis, mas o voto parece impecável em relação à impossibilidade de uma juíza ou um juiz terem ali a capacidade de prever o futuro. Ou seja, vão ter que adivinhar que um Supremo esquisito na frente vai inventar do nada e puxar da cachola ou da cartola. Uma interpretação de que a hierarquia, a ordem das alegações finais precisa seguir ali uma definição tal, e com base nisso você voltar casas
mais de 11 meses de um processo já em segunda instância, realmente seria uma coisa absurda, né? Me parece que seria uma coisa totalmente ilógica, como muitas outras decisões que vêm sendo tomadas por esse Supremo, né, e que deveria ser o guardião da Constituição e muitas vezes age contra a própria Carta Magna do Brasil. Então eu vejo com bons olhos isso, em tom de piada, um tom mais jocoso, alguns podem, mais paranoicos à esquerda, alegar que é sim prova de perseguição política o fato de que aumentaram para 17 anos a pena, né, o número que elegeu aí o Bolsonaro. Mas brincadeiras à parte, os advogados do Lula, que é talvez a figura mais cínica que já existiu no Brasil, alegaram que não há uma evidência clara de quiprocó ali nas benfeitorias do sítio de Atibaia, né? Aquele sítio, vale lembrar que tinha os pedalinhos com o nome dos netos do Lula, que só ele praticamente usava, mas que não era dele, né? E a alegação dos advogados é a coisa mais cômica do mundo, né? Uma comicidade involuntária e que, ao mesmo tempo, é trágica. Daí, tragicômica, né? Que é uma alegação de que esses empresários, empreiteiros corruptos, né, de forma confessada, né, e comprovadamente corruptos, estariam querendo fazer essas benfeitorias para agradar o ex-presidente Lula, porque as suas políticas econômicas ajudaram muito a economia do país e valorizaram essas empresas, então era uma coisa de gratidão. Quer dizer, um advogado tem que defender o seu cliente, é óbvio, mas quando chega nesse nível de cara de pau, a gente sabe realmente com quem está lidando, né? E está lidando com esse que hoje também já veio rebater o ministro Paulo Guedes, dizendo que nunca incitou violência e quebra-quebra nas ruas, né? Só manda o seu preposto lá, presidente do seu partido, repetir que tem que recuar no Brasil o que acontece no Chile, que é muito pior do que quebra-quebra, tem morte, né? Mas imagina se Lula é alguém que incitaria quebra-quebra e violência. Então, estamos lidando com uma pessoa realmente desprovida de qualquer senso de consciência mesmo, né, e de senso de empatia pelo próximo, disposto a todos os instrumentos e mecanismos que só alguém muito multimilionário e muito poderoso teria acesso. É sempre importante frisar isso, né, a quantidade de brechas e recursos que o Lula encontra a ponto de desviar o Supremo Tribunal Federal de outras pautas só para debater casos ligados a ele, é uma coisa espantosa, né? Então é muito positivo para o país ver que tem ainda juiz sério, desembargadores que estão lá cumprindo com o seu dever de forma discreta, de forma técnica, como deveria ser, com votos límpidos, né? E só deixa a gente esperançoso de que, quem sabe, um dia o Brasil possa ter no Supremo Tribunal Federal figuras como Gebran, como Paulson ou como o próprio ministro Sérgio Moro. Seria um outro Brasil. Fala, Vera. Nos votos, os desembargadores foram muito críticos à decisão do Supremo de rever sentenças por conta da ordem de manifestação das defesas, né? O relator falou isso, que seria necessário que todos os juízes do Brasil previssem o futuro antes de prolatar suas sentenças, o que foi uma crítica bastante direta, e o desembargador Paulson chegou a dizer que está havendo uma inversão do Estado Democrático de Direito quando poucos juízes têm o direito de decidir no lugar de juízes do Brasil inteiro, dando a entender que é arbitrário se anular sentenças a partir de Brasília, proferidas no Brasil todo, com base numa decisão posterior e que não estava consignada em lei. Então, o que eles entenderam? O que eles disseram? Olha, então tem que valer daqui para frente e tem de valer, eles fizeram duas distinções, tem de valer para frente, tem de valer para casos em que ficar comprovado que houve um prejuízo para a defesa por não ter se manifestado por último. Nem uma coisa e nem outra tão claras nos votos dos ministros do Supremo, e aí é onde pode haver ruído, porque eles aceitaram em casos pretéritos, portanto, já tem precedente de retroagir essa norma para anular sentenças, e muitos juízes, muitos ministros do Supremo se manifestaram no sentido de que não precisa comprovar um prejuízo, só ter alegado, só ter pedido para falar por último já seria condição suficiente para se ter uma nulidade. Então, essa é uma briga que já está contratada
lá na frente. Quanto à profundidade dos votos, eu concordo com o Rodrigo. Eles costumam ser muito mais fornidos, porque este é o momento de análise da prova. A segunda instância, o juízo de segundo grau, é aquele que revê todo o processo, revê todo o arcabouço probatório, revê todos os depoimentos, as manifestações, se houve alguma supressão de direito de defesa, se alguma prova não foi analisada, e aí confirma ou retifica a sentença do juízo de primeiro grau. E é por isso que em muitos lugares do mundo, e aqui até 2 semanas atrás, este é o juízo que já é suficiente para que se transite uma sentença em julgado, porque ali termina a análise factual do processo, a análise das provas. E é isso que se quer fazer na mudança que está sendo estudada pelo Congresso da prisão após condenação em segunda instância, que os recursos a partir desse momento, a partir do segundo grau, não tenham mais o caráter de evitar o trânsito em julgado, que a presunção de inocência conte até este momento atual e que os recursos hoje, recurso especial e recurso extraordinário, passem a ser ações posteriores ao trânsito em julgado. Isso tudo está sendo protelado, o Congresso começou a analisar, a CCJ até aceitou, mas vai ser levado em banho-maria por um Congresso que não tem interesse em aprovar isso e conta com a virada do ano para que a população arrefeça a sua pressão sobre o Supremo e sobre o Congresso. Então, vai caber aí à sociedade civil e aos movimentos manterem a pressão por essa que é uma pauta legítima. Não se trata de advogar um tapetão, se trata de advogar uma mudança legal a partir de um entendimento majoritário na sociedade de que a pena deve ser cumprida, sem mexer em cláusula pétrea, que isso fique muito claro, e dando à sociedade a expectativa de que em algum momento a justiça vai se fazer. Então, os congressistas, eles são muito vocais ao dizer que apoiam. Nossa, eu apoio essa medida. Ah, mas deixa eu ir ali que eu deixei uma panela no fogo e eu já volto, aí a gente vota daqui a pouco, não vamos votar agora. Então tem um jogo de cinismo sendo feito no Congresso em relação a essa matéria. Eles dizem ser favoráveis, os placares todos das enquetes dos jornais mostram aí uma maioria favorável, mas o assunto vai sendo levado em banho-maria na esperança de que a sociedade esqueça desse assunto e vá pensar em outra coisa, talvez nas eleições, talvez nas Olimpíadas, em outros assuntos do ano que vem que não sejam esses. Oi, Josias. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente realçar aqui, porque o Lula diz frequentemente que é um perseguido, né? Todo mundo persegue o Lula, Polícia Federal, Ministério Público, juízes, todo mundo persegue o Lula no Brasil. Então é preciso realçar com muita ênfase que esse processo está apinhado de provas, não são poucas as provas. Eu tive a preocupação de dar uma olhada ontem nos autos, e aí fui para não... vi um pouco das evidências e tal, obras que custaram um pouco mais de R$1 milhão, custeadas pela OAS, pela Odebrecht e pelo pecuarista companheiro José Carlos Bunlai. E aí eu fui ver o depoimento do Lula. O depoimento é muito impregnado de cinismo. A certa altura, um dos procuradores que interrogaram o Lula, deu uma espécie de checkmate no Lula. Ele perguntou... lembrou que no caso do triplex, o Lula dizia que as obras de melhorias ali do apartamento não foram feitas para ele, sob o argumento de que ele nem ia ao triplex, que ele nunca foi lá, nunca dormiu lá. Aí o procurador diz, bom, agora nós temos um sítio em que o senhor mantinha lá bens pessoais de toda a ordem, os empresários alegam que a obra foi para... satisfazer aos seus confortos, e qual é a explicação que o senhor tem para isso? O caso agora é absolutamente diferente do caso do triplex. Nesse ponto do depoimento é muito engraçado, porque o Lula tenta desconversar, o advogado Cristiano Zanin, ele intervém para dizer que o triplex não tinha nada a ver com o sítio, armou-se ali uma espécie de um barraco. Aí o Lula cava um intervalo, ele pede para ir ao banheiro, vai ao banheiro, quando ele volta, o procurador insiste com a mesma pergunta. E lembra, olha, triplex, diferente, no sítio o senhor dormia lá, tinha coisas suas, a busca e a apreensão verificou. E os empresários disseram que fizeram a obra para o senhor. Aí o Lula diz, bom,
Mas fizeram sem que eu pedisse a obra? Ai, meu Deus do céu! Mas então eu vou ter agora que responder por obras que eles fizeram sem o meu pedido? Quem tem que ver isso é o dono do sítio, é o Fernando Bittar. Quer dizer, é um enredo nem para enredo de novela serviria. Então a honestidade de Lula neste processo é uma ficção. Oi, Constantino. Não, eu queria só concordar com o ponto da Vera de que sem pressão da sociedade, essa coisa de segunda instância mudando pelo Congresso, que é talvez o caminho ideal, como a gente já falou antes aqui em outras ocasiões, porque aí elucida de vez qualquer margem à dúvida, qualquer brecha para malabarismos do Supremo, né? Você clareia mais a questão toda constitucional e da lei, do Código Penal. Então é o ideal, mas sem pressão da sociedade não vai andar, porque as partes envolvidas de quem depende o voto para esse troço andar, vários ali sabem que vão ser, ou se não são, vão ser réus eventuais de processos dessa natureza. Então vão querer evitar isso, né? Agora, só para terminar num tom jocoso esse primeiro ponto ainda, né? Essa primeira pauta, se o voto de aumento da pena para 17 anos fosse uma homenagem mesmo ao Bolsonaro, que obviamente só alguém muito desprovido de bom senso pode acreditar, é óbvio que é uma piada, mas aí caberia lembrar aos desembargadores que o Bolsonaro saiu do PSL e o número do seu novo partido agora é 38, viu? Cabe aí um aumento de pena um pouco maior. Fala, Vera. Só lembrando, o Josias fez referência ali às provas e aos depoimentos do Lula. No caso do sítio, quando foi aberto o sigilo e foram divulgadas aquelas gravações feitas com autorização judicial, que depois deu todo aquele rolo, o Teori Zavascki repreendeu o Moro e isso não pôde ser usado como prova, tinha lá uma ligação entre o Calil Bittar, irmão do suposto dono do sítio, e uma das noras do Lula. E eles conversavam, ele falava assim, estou aqui na casa daquela acumuladora chamada Marisa Letícia, estou aqui com os vinhos do presidente, vou dormir na cama do Lula. Então, eles próprios, familiares e amigos, faziam brincadeira com esse fato de Lula ser o dono do sítio. O irmão do dono do sítio estava praticamente pedindo licença para a filha, para a nora do Lula, para usar a casa. Vou convencer, eu tenho autorização para chamar não sei quem, aí ele fala, tem autorização para tudo, vai lá. Então tem uma grande conversa entre a Nora e o Calil, e depois entre o Lulinha e o Calil, em que o Calil pede para o Lulinha para chamar pessoas para irem para o sítio. Então não tem dúvida, é cristalino como a água, que era um sítio do Lula, com laranja, uma família laranja de amigos ali assumindo a bucha, e agora isso ficou consignado na segunda instância. Então, o terceiro desembargador deve acompanhar os outros dois, essa turma costuma votar muito unida, não tem dissidências ali, e aí vai ser a segunda condenação em segunda instância de um ex-presidente da República no Brasil, algo muito sério, com muita robustez, com muita prova.